E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia aí de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. E pessoal, o Bitcoin ele segue consolidado, né? Continua naquele cenário de consolidação, enquanto tensões da Rússia e da Ucrânia aí ficam indecisas com relação à mídia, e temos o Federal Reserve mais uma vez falando de juros e inflação e como que eles vão fazer para controlar todo esse problema. Então, o nosso principal objetivo hoje vai ser passar nas notícias, principalmente que podem estar impactando no mercado como um todo, além da nossa análise gráfica e sentimental como sempre. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar aqui informação nesse canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo. Aqui eu posto análises diárias aí do Bitcoin e de todo o mercado cripto, falando aí de pontos fundamentalistas, análise gráfica, sentimental, on-chain, comentando aí notícias importantes, e também faço a segunda análise de altcoins no nosso quadro Fechando o Dia. Só que eu só faço se você aí comentar 5 altcoins que você quer ver nesse quadro. Eu pego as melhores, analiso os melhores cenários dela e passo ótimas oportunidades para a gente estar aí lucrando com várias operações. Então não deixe de comentar. E também queria convidar a todos vocês a estarem se inscrevendo, né, me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Lá tem o meu Instagram, que eu sou bastante ativo, eu dou continuidade para as análises postadas aqui. Tem o meu canal do Telegram, né, que lá eu estou sempre postando novidade, estou informando sobre os vídeos, notícias, e também o meu grupo de investimento 100% gratuito lá no Slack, que os links estão todos aqui na descrição. Bora começar que a gente tem bastante coisa, né? Vamos começar a falar do Fed. Ontem eu comentei no Telegram, eu comentei lá no grupo também sobre a reunião. E, inclusive no meu vídeo de fechando o dia, a reunião estava começando e a gente viu volatilidade lá ao vivo na hora, tá? Movimentos assim bem bruscos. E o Fed ele está pronto para subir juros, mas a decisão será tomada de reunião a reunião, ou seja, como nas últimas, sei lá, 14, 15, 16 vezes que eles estão aqui se reunindo quase que mês a mês, estão empurrando com a barriga, né? As autoridades ainda expressam preocupação com a estabilidade financeira e com a política monetária frouxa, justamente. Pessoal, então, o Fed, né, é o Banco Central Americano, para quem não está aí familiarizado. Eles estão responsáveis por falar sobre a questão da inflação nos Estados Unidos e tomar medidas na economia americana para estar aí resolvendo o problema da inflação. E com isso surgiu, né, com a pandemia, a queda do setor, eles se viram na necessidade de estar dando estímulos à economia, abaixando a taxa de juros, influenciando as pessoas aí a estarem investindo em renda variável, investindo nas empresas, gerando crédito, comprando títulos e fazendo de tudo para não deixar a peteca cair em época de crise por causa da pandemia. E agora, né, a inflação chegou, a conta sempre chega, a gente teve a maior inflação desde a Segunda Guerra Mundial, já quase 80 anos aí, que a inflação não chegou a 7% ao ano, e eles estão tentando implementar medidas para estar reduzindo essa inflação e reestabilizando a economia. Esse programa de redução de medidas é o chamado tapering, que consiste em uma série de medidas tal como o aumento da taxa de juros, a baixa na compra de títulos, parar de gerar crédito e várias outras coisas aí que a gente vai estar falando ao longo dessa notícia, né? Eles já começaram a estar aí reduzindo a compra dos títulos, né? Então eles já deteram quase 9 trilhões de dólares em títulos, e agora o assunto que não quer se calar, cala a boca que daqui a pouco eu vou no sei aí. O assunto que não quer se calar é sobre a questão da taxa de juros, né? Porque a taxa de juros ela está próxima a zero, ela está entre 0 e 0,25% ao ano. A taxa de juros baixa faz com que as pessoas elas tendem a não deixar o seu dinheiro em banco e, consequentemente, né, estejam aí gastando ele, circulando, fazendo com que a economia gire. E isso, né, gerou muito crédito, fez com que a inflação ficasse altíssima e, consequentemente, eles precisam resolver esse problema. Então eles tiveram a reunião aqui nos dias 25 e 26 de janeiro, e eles vão divulgando atas dessa reunião à medida que os dias forem passando, e ontem, né, quarta-feira, dia 16, foi divulgada a última ata da reunião do dia 25 e 26 de janeiro. E nessa ata eles concordaram sim que a taxa de juros ela tem que subir em um ritmo mais rápido do que eles haviam programado, e que também, quando comparado à última vez que eles tiveram que fazer isso em 2015, face a uma crise que a gente teve naquele ano, né? Mas ainda assim, os participantes da reunião eles enfatizaram que a política ela depende dos desenvolvimentos econômicos e financeiros, né? Ou seja, eles ainda vão ficar com o pé atrás toda vez que isso
trazer uma piora para a economia, né? Então eles estão aí querendo voltar com a questão da taxa de juros, né? Voltar não, mas apertar mais. Eles têm perspectiva aí para estar implementando ela ao longo do mês de março. Deixa eu ver onde é que isso estava falando que eu li isso aqui. Atualmente os investidores esperam que o Fed comece a aumentar a taxa em março, tá? Mas ainda assim, a gente tem que eles iam aumentar em dezembro, a gente tem que eles iam aumentar em fevereiro e a gente já está aqui no final de fevereiro, né, dia 17 hoje, e estão empurrando com a barriga. Galera, eu vou dar para vocês a minha humilde opinião, como sempre, sobre toda essa questão da taxa de juros americana. Eu acho que é algo que a gente vai sim passar, isso sim vai causar, né? Hoje me perguntaram no Instagram quando eu postei aí o print dessa notícia, né? Dando uma breve explicada lá do que eu vou estar falando no vídeo. E aí responderam, né? Me perguntaram, e aí, você acha que com isso afeta o Bitcoin? O Bitcoin ele tende a subir ou cair? Bom, a real é que depende. Isso é muito relativo, né? Se você olhar numa questão onde os mercados estão correlacionados e investidores que estão no mercado tradicional vão ficar com medo de se expor à volatilidade devido à alta da taxa de juros e vão querer deixar o seu dinheiro rendendo em banco por ser mais seguro, obviamente a tendência é que eles liquidem suas posições de renda variável e renda de risco. E as criptomoedas são a coisa mais arriscada que a gente tem no mercado de renda variável. Então eu imagino que a curto prazo isso possa sim resultar numa queda. Mas é algo que, sendo bem sincero com vocês, é relativo, porque a própria definição, o fundamento do Bitcoin é a descentralização e a deflação, né? O contrário da inflação, que é o que está acontecendo com as moedas fiduciárias aí ao longo do mundo. E o aumento da taxa de juros é uma medida para tentar conter a inflação, problema cuja qual o Bitcoin foi criado para buscar sanar, né? Para buscar resolver aí. Então eu imagino que mesmo tendo uma queda, ele possa sim ter uma recuperada e inclusive, né, seja avisado como alternativa de investimento para a inflação, tal como a gente já está vendo diversos bilionários e empresas aí ao longo do mundo todo investindo em Bitcoin como hedge da própria inflação monetária do dólar e das moedas fiduciárias. Isso é uma notícia bem legal, vou deixar no Telegram até mesmo porque aqui tem um contexto todo da pandemia para vocês estarem olhando, né? Até quem quiser aí tá olhando de forma mais aprofundada. E vamos falar da Rússia, né? Porque tem uma série de notícias também que tá cada hora falando né? Mas a Rússia de fato ela anunciou o fim dos exercícios militares lá na região da Crimeia, né? Ali na Ucrânia, da fronteira, e também retirada das tropas da região. Então que o Ministério da Defesa russo informou que na quarta-feira, ontem, retirada das tropas da península da Crimeia, fronteira com a Ucrânia. Não foi especificado quantos soldados deixarão o local e também nem quando que vai ser tirado, tá? Mas a organização do Tratado Atlântico Norte, que é a OTAN, que é aquele tratado que eu comentei para vocês no vídeo que eu vou deixar aqui em cima, os países do Ocidente têm se mostrado céticos sobre a desmobilização. Galera, aqui tem uma série de notícias, né? Falando até do Bolsonaro lá, que não teve nem nada a ver com isso. Foi lá para falar de questão de laço com o Brasil e a rua, enfim, deixa esse pessoal se resolver para lá, deixa o meu Bitcoin subir. Galera, tem gente falando que a Rússia ela tá tirando soldados, tem gente falando que os Estados Unidos e a Europa Ocidental ela tá aí reforçando tropas na fronteira, né? E tá falando que tem ataque, tá falando que tem guerra. E eu expliquei muito bem no vídeo para vocês que essa guerra ela se trata de uma guerra híbrida, onde não necessariamente tem conflitos armados, conflitos diretos. O conceito de guerra híbrida é qualquer tipo de conflito que venha a prejudicar o outro lado, nem que seja de uma forma indireta, e os ataques cibernéticos não são diferentes, eles estão contidos na guerra híbrida. Então a gente tem muita fake news, tem muita informação, tem literalmente veículos de mídia que eles postam coisas totalmente antagônicas, né? Uma coisa não tem, é o contrário da outra, ou tá entrando tropa, o outro tá saindo. Então calma, né? Vamos ver aqui o que vai ter de notícia. Eu gosto de ver as declarações oficiais das pessoas lá da Rússia e da Ucrânia, tá? Os órgãos oficiais aí, porque a gente tem uma maior confiança. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos para a nossa análise. Eu esqueci de falar lá na introdução, mas hoje eu vou estar falando sobre os pivôs, né? Me fizeram um comentário aí no YouTube falando sobre pivô de alta, o que seria, né? Que eu comento muito no gráfico semanal. Então eu vou estar explicando para você. Então fica aqui até o final do vídeo para você estar por dentro do que são os pivôs, como que funcionam esses movimentos e como que eles são importantes para sua análise. Beleza? Vamos começar aqui no nosso gráfico de dívida.
que por causa dessa queda, né, e da própria consolidação do mercado, a gente teve uma baixa aqui nos tokens. Ontem a gente estava com mais de 1.000 tokens alocados aqui nessa faixa de preço, né, nesse range percentual aqui. E por conta dessa consolidação, o risco-retorno não está favorável para nenhum dos lados, ou está para os dois de forma igual, né? A gente tem quase a mesma quantidade de tokens alocados, tem uma muralha aqui maior nos 45, que de fato é um ponto de resistência, enquanto no lado dos compradores, a gente tem as bases de preço que quanto mais o preço cair, mais as pessoas vão estar interessadas em comprar, mas deu uma secada nesse livro, né? Por causa dessas tensões globais da taxa de juros, o pessoal perdeu um pouquinho a confiança de investimento. A gente tem os 40 mil dólares como nosso ponto de suporte, eu imagino que principal para todo esse movimento. Se a gente perder eles, eu acho que a situação já não fica tão bonita, né? Mas aí a gente tem tokens alocados aí próximo às mínimas desse movimento, que seriam as mínimas do mês passado. Aí a gente já estaria falando do nosso fundo ascendente no semanal, que é a coisa aí mais para frente. Vou passar isso de forma gráfica. Enquanto do lado dos vendedores, né, 45 mil dólares segurou. Região aqui até os 46 mil dólares, tem bastante token alocado, quase 1.000 tokens, isso equivale a quase 44 milhões de dólares, né? E quanto mais o preço subir e chegar próximo dos nossos pontos de resistência, que são os 50 mil, os 52 mil, que são os nossos topos prévios, mais as pessoas vão querer vender devido ao risco retorno favorável, né? Falando de gráfico, antes de passar no Bitcoin, S&P 500 por causa do Federal Reserve soltar que vai aí fazer taxa e continuar falando a mesma coisa que ele vem falando aí, sim, sem grandes movimentações. Olhando um gráfico maior, a gente está tendo um dia de leve baixa, né? Ontem que foi o dia do anúncio mesmo, a gente não teve movimentos fortes. E galera, a gente segue naquele cenário consolidado, né? Eu ainda imagino que a maior probabilidade seja uma espécie de padrão de equilíbrio aqui nesse gráfico, tá? Acho que o gráfico semanal fica até mais nítido de ver todos esses movimentos, porque a partir de agora a gente já está em busca pelo nosso fundo ascendente contra essa mínima do pânico aqui, tá? Eu imagino que caso os conflitos lá na Rússia e na Ucrânia se resolvam e o Fed continue empurrando a política monetária e o tapering aí com a barriga, a gente possa ver um mês fechar de forma bem consolidada, e isso desprenderia o mercado cripto do mercado tradicional, porque ele estaria apresentando mais oportunidades devido à própria volatilidade. A gente consegue ver uma queda na nossa dominância aqui devido à consolidação do Bitcoin, né? O Bitcoin está paradão aí, e isso faz com que as pessoas busquem oportunidades na altcoin e, consequentemente, né, a gente veja aí alt se valorizando, enquanto o Bitcoin está desinteressante para os investidores. O gráfico ele é formado de tendências, né? Como a gente fez uma pernada de alta, uma hora isso ia acabar acontecendo. E por isso que eu tenho o nosso quadro aí de fechando o dia, onde eu falo de altcoins, porque é muito importante a gente estar analisando as probabilidades, né? Tá investindo também em altcoins porque são oportunidades. Então a gente tem aqui uma queda na dominância, o capital migrando para as altcoins e, consequentemente, oportunidades. Mas falando de um prazo maior, olhando o nosso gráfico semanal, a gente segue na nossa pernada corretiva aqui de alta, né? Enquanto a dominância ela meio que acumula. Fica sambando aqui, brincando, né? Na região dos 39% dentro dessa figura de acumulação. E enquanto a gente tá numa pernada de alta, né? Para posições de swing, posições de longo prazo, eu estou buscando acumulação em Bitcoin porque o capital está tendendo a ir para o Bitcoin, né, galera? Então eu acho que isso é extremamente importante. Eu imagino que até numa eventual queda do mercado, né, caso a consolidação aí venha a romper para baixo, a gente venha também a corrigir no semanal. Muito provavelmente a gente vai ver o capital também migrando para o Bitcoin, uma vez que ele é menos volátil que as altcoins e serve como proteção de capital dentro do mundo de criptomoedas. Beleza? Falando do nosso Bitcoin, aqui também naquela figura de consolidação, eu tracei hoje lá no Instagram esse padrãozinho aqui, tá? A gente tem uma espécie de triângulo simétrico que vem sendo respeitado, ainda não tem tantos toques quanto eu queria, né? Tem só 2 toques aqui, e isso não traz tanta credibilidade à figura, mas não deixa de ser um cenário consolidado, uma vez que a região das médias ela não vem sendo respeitada, né? A gente vem vendo cruzamentos aí cruzando para cima, para baixo, né, o preço mesmo rompendo ela, e isso é um cenário de consolidação. Ela está brincando entre a região de suporte aqui dos 42 mil dólares até os 40 mil dólares e a região de resistência dos 46 e 45.
Quanto mais o preço se estender aqui, ó, menos oportunidades a gente vai ter nesse mercado, porque a gente está diminuindo aqui o interesse e a faixa de negociação. Mas é um padrão de acumulação, né? Tem probabilidade igual de romper tanto para cima quanto para baixo. Rompendo para cima, a gente segue na nossa pernada de alta aqui no semanal, né? Eu vou até apagar esse tanto de desenho aqui. Nossa pernada de alta no semanal, desde os 33 mil dólares até a busca pelo topo contra a região dos 52. E rompendo para baixo, a gente começaria aí a estar buscando pelo nosso fundo ascendente contra os 33 mil dólares. Esse é o nosso cenário chave aqui para hoje, tá? Esse padrão de equilíbrio. E eu tomaria cuidado ele rompendo para baixo, com volume, tá? Eu até queria tomar stop em algumas posições que eu tomei nesse fundo aqui, porque eu imagino que rompendo para baixo a gente possa ver o preço caminhar de uma forma mais forte aí no semanal, porque a gente estaria em busca de um fundo muito provavelmente ascendente contra aqui os 33 mil dólares, tá? Então eu ficaria de olho nas regiões aqui, principalmente caso a gente tivesse uma perda dos 40 mil dólares, tá? Para estar fazendo entradas buscando a formação de um fundo ascendente contra os 33 mil dólares. Seria o gatilho necessário para a gente estar fazendo o pivô de alta no semanal. Galera, falando agora sobre o pivô de alta, né, que me perguntaram, para você entender de fato, eu vou até trocar aqui de gráfico, vou colocar o da Bitstamp aqui, ó, que eu gosto bastante dele para estar rabiscando por cima. Para você entender o que é um pivô, primeiro você precisa entender a dinâmica das candles, né? Que uma candle, deixa eu até puxar aqui para cima para desenhar para vocês aqui bonitinho. Vamos supor que isso daqui é uma candle, né? Deixa eu até colocar a corzinha vermelha. Isso é uma candle vermelha, né? Muito bem. A gente tem aqui os níveis de abertura, fechamento, mínimas e máximas, né? Então a abertura dessa candle aqui em cima, o fechamento dela aqui, a mínima é esse pontinho aqui e a máxima é esse pontinho aqui, né? E no caso da candle verde, a única coisa que interfere é a abertura e o fechamento, eles são invertidos, né? Então se essa candle daqui ela for verde, a gente tem que a abertura é aqui embaixo, o fechamento é aqui em cima e a máxima e mínima se mantém. E a partir disso, né, o conjunto de candles elas vão formando o gráfico, né? Então voltando aqui, a gente consegue ver que as candles elas têm aberturas, fechamentos, mínimas e máximas e consequentemente isso vai formando o gráfico. E aí para entender os pivôs, a gente precisa agora, entendendo as candles, entender o que são topos e fundos, né? Que é o famoso 1, 2, 3. Um fundo ele acontece quando a gente tem uma mínima menor que as duas, que a mínima anterior e que a mínima próxima, tá? Isso aqui é o que a gente chama de 1, 2, 3. Essa aqui é o 1, esse daqui é o 2, bem feio, e esse daqui é o 3. Então, quando o 2 ele é mais baixo que o 1 e que o 3, a gente tem um fundo. Então, por exemplo, a gente tem aqui um fundo, olha só, 1, 2, 3. A gente tem um fundo aqui de novo, 1, 2, 3. A gente tem outro fundo aqui, ó, 1, 2, 3. E o topo é o contrário, né, com máxima. Então o topo é quando a gente tem 1, 2, 3, mas lá em cima, olha só. 1, 2, 3, esse é um topo. 1, 2, 3, esse é outro topo. 1, 2, 3, isso também é um topo. E por que eu estou explicando isso aqui, né? Porque aí a gente já cai no que são os pivôs, né? Porque o pivô é exatamente o momento onde a gente sai de uma tendência de baixa e vai para uma tendência de alta. O pivô é um movimento que caracteriza a transação entre essas duas tendências. Como a gente já sabe o que são topos e o que são fundos, a gente já sabe o que são tendências, né? Porque uma tendência de alta ela é feita por topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos cada vez maiores. Então eu estou desenhando isso aqui, mas é como se tivesse várias candlezinhas aqui, né? Então esse pontinho aqui, ó, é a máxima, ele é um topo. Esse pontinho aqui é a mínima, é um fundo. Esse pontinho aqui é a máxima, é um topo. Esse pontinho aqui é a mínima, é um fundo. E a gente está fazendo topos e fundos cada vez maiores, ou seja, topos e fundos ascendentes. Isso é uma tendência de alta. E o mesmo acontece na tendência de baixa, né? A gente está fazendo topos e fundos, mas dessa vez eles são descendentes, então são topos e fundos cada vez menores. E o pivô ele é um movimento onde a gente sai de uma tendência e vem para outra tendência, né? Olha só, a gente estava aqui numa tendência de alta, agora a gente está aqui numa tendência de baixa, e o pivô ele é um movimento onde acontece essa reversão de tendência.
mostrando isso aqui de forma gráfica para vocês, né? Olha só, a gente tem aqui uma tendência de alta, fazendo topos e fundos cada vez maiores. Olha só, a gente tem um fundo aqui, aí tem um topo aqui, aí tem um fundo aqui, tem um topo aqui, tem um fundo aqui, tem um topo aqui. Você concorda que a gente está fazendo topos e fundos cada vez maiores? Beleza. E olha só essa outra movimentação aqui. A gente tem um topo aqui, tem um fundo aqui, tem um topo aqui, tem um fundo aqui, tem um topo aqui. Mas chega um determinado ponto onde a gente fala que a tendência de alta acabou e a tendência de baixa começou. E esse exato ponto é quando a gente faz o chamado pivô, né? Que é o que eu vou explicar aqui para vocês. Então o pivô ele é simplesmente um movimento onde a gente muda de tendência, né? Então a gente está aqui numa tendência de baixa. Aí a gente faz um topo, um fundo ascendente e a partir do momento que a gente rompe esse topo aqui, isso é o pivô, isso é o chamado pivô, esse é o pivô que eu tanto comento e esse é o movimento que eu estou esperando aqui acontecer no semanal. Então olha só, a gente está aqui na tendência de baixa, a gente fez um topo, a partir do momento que a gente fizer um fundo ascendente, a maior probabilidade é que a gente rompa esse topo e a partir do momento que a gente romper esse topo, esse é o pivô de alta, esse é o pivô no semanal que eu tô tanto comentando. E por que eu quero estar aí investindo nesse pivô, investindo nesse fundo ascendente? Porque aí o Bitcoin ele vai entrar na tendência de alta no semanal e eu vou estar fazendo uma entrada bem conservadora, buscando aí estar pegando o começo dessa tendência e toda essa valorização. Por isso que eu acho que a estratégia mais conservadora, tá? Porque a gente já vai ter uma base de preço, a gente já vai ter um fundo ascendente e a única coisa que a gente vai estar, entre aspas, especulando, né, julgando a favor das probabilidades, é esse pequeno movimento de alta que confirmaria que a gente estaria agora não mais na tendência de baixa aqui no semanal, mas aqui na tendência de alta. Deu para entender? Comenta aí para mim se vocês entenderam o que é pivô, né? Se ficou bem claro essa explicação. Acho que eu vou até fazer um corte para colocar lá no grupo lá do Slack, que eu tenho um canal só de dicas e tutoriais, né? Mas voltando aqui para o nosso Bitcoin e indo para o nosso sentimento do mercado, isso me deixa um pouquinho preocupado porque o long short ratio ele está subindo dentro da consolidação, né? E a gente está próximo a uma região de resistência, a gente já deu uma pernada de alta no semanal, então próximo à região das médias, já valorizamos aí, nem lembro quanto, né? Quanto que foi essa valorização aqui? Foi mais de 40% de valorização e as pessoas elas estão dentro da consolidação acreditando na alta. Isso me dá confiança para não estar entrando comprado nessa consolidação e inclusive esperar movimento de baixa, porque a maior parte do mercado ela está apostando na alta e isso está crescendo. Tá? Então, se tivesse aqui um padrão de padrão de equilíbrio e o long short ratio estivesse caindo, estivesse até abaixo dos níveis aqui de 1, eu até adicionaria posições para estar pegando esse padrão de equilíbrio e rompendo para cima, porque muito provavelmente a gente veria essas pessoas sendo liquidadas e a maioria do mercado errando. Mas como a gente já está esticado no semanal, o long short ratio está subindo, né? Ou seja, as pessoas pegando confiança mais uma vez de estarem aí apostando no lado vendedor. E a gente está tendo liquidações aqui no fundo e mesmo assim a gente está perdendo essas bases de preço, né? Por exemplo, a gente liquidou aqui, a gente teve liquidação aqui nesse ponto. Perdemos, galera. Temos liquidação aqui nesse ponto. Muito provavelmente a gente vai perder esse ponto também. Aqui também é a mesma coisa, a gente teve uma liquidação aqui, retestamos e perdemos. Então isso mostra como que o pessoal está liquidando e ainda assim está adicionando liquidez para continuar sendo liquidado. Então eu imagino que, sentimentalmente falando, aquele padrão de equilíbrio ele pode sim vir a romper de forma descendente. Nada, isso é só, né, uma análise, probabilidade, nada impede que ele de fato rompa para cima, né? Inclusive eu até gostaria que ele rompesse para cima, falando como investidor, porque eu estou sim posicionado no Bitcoin e quanto mais aqui o preço subir, maior a probabilidade da gente fazer o nosso fundo ascendente no semanal para estar aí buscando uma reversão de tendência, né, rompendo a região das médias. Poxa, esse é extremamente altista, mas o nosso sentimento indica que esse padrão ele tem uma maior probabilidade de romper para baixo. E isso nos traz as nossas considerações finais, né, que o cenário chave do Bitcoin é essa consolidação. Se você está muito comprado, faça algumas parciais aqui nesse topo, até mesmo para reduzir o seu preço médio, para caso a gente esteja rompendo aqui para baixo, a gente consiga estar fazendo uma entrada no fundo ascendente do gráfico semanal. E caso você está sem posição nenhuma, né, o Bitcoin já está esticado, o pessoal está acreditando na alta, se você ainda assim acredita na alta e quer entrar posicionado no Bitcoin, aproveite base de preço
pontos de suporte, né, a base do triângulo, a região verde, como lugares onde o risco-retorno está favorável para se estar atuando, né, caso a gente tenha um rompimento ascendente, você pode estar pegando uma valorização, muito cuidado com rompimentos, a gente pode estar vendo até falsos rompimentos aí no preço, tá? Ainda mais porque a maior parte do mercado tá apostando na alta e também porque tem todas essas questões aí de tensões globais, né? Anúncio do Federal Reserve ontem, que a gente já viu volatilidade, impacto direto aqui no mundo cripto logo na hora. Então a gente vê que os mercados eles estão correlacionados. Se tiver alguma bomba que joga o mercado tradicional aí para baixo, muito provavelmente o mercado de criptomoedas vai pelo mesmo caminho. E não se esqueça que a gente ainda está na tendência de baixa no gráfico semanal, né? Eu acredito que ela já esteja acabando, acho improvável que a gente perca aqui essa mínima do pânico. Mas ainda assim, lembrem-se que a gente segue fazendo topos e fundos cada vez menores e nada impede que a gente perca os 33 mil dólares. Então, independente se você está querendo compra, se você está querendo venda, se já está comprado ou vendido, gerencie seu risco e deixe capital disponível para todas e para toda e qualquer situação, por mais extrema que seja. Seja o Bitcoin subindo para caramba, você está posicionado, mas ainda assim está fazendo parciais, porque eventualmente ele vai precisar corrigir. Ou então, caso o Bitcoin seja caindo, você precisa sim utilizar stop e também está buscando fazer parciais para ter capital para reentrar. E o vídeo de hoje foi esse, pô, teve notícia, teve vídeo aula, teve sentimento, teve aí curto prazo, longo prazo, então, pelo amor de Deus, deixa o joinha que isso aqui vale a pena demais, me conta o que você achou, críticas, dúvidas, sugestões, não esquece de me seguir nas redes sociais, comentar qual altcoin você quer ver aqui no nosso Fechando o Dia de hoje, e eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente quinta-feira, né, um ótimo resto de semana, e até mais tarde, tamo junto galera!